Pessoal, nós vamos dar continuidade então, à nossa série de estudos. Estamos estudando sobre o Espírito Santo, pneumatologia, que é a parte dentro da teologia que estuda o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, Nós estamos na nossa parte 25 das tentativas, que nós tivemos aí para ter o estudo, de maneira completa, mas agora vai dar certo. Nós estamos vendo sobre os dons espirituais, ainda sobre o dom de línguas, e o tema de hoje é variedades de línguas em 1 aos Coríntios. Então, o texto básico é 1 aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 10 e o versículo 28. Diz assim o texto. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Agora nós vamos, através do ensino do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, compreender o significado, a prática e como o dom de línguas deve ser entendido à luz daquilo que ele escreve para os Coríntios, na sua primeira carta. Então a gente precisa, primeiro, antes de mais nada, entender o porquê a primeira carta de Paulo aos Coríntios ela é tão importante na compreensão dos dons espirituais. Tanto é que nós deixamos essa carta por último. Então, o nosso primeiro ponto é entender a ordem cronológica dos livros, tá? Do Novo Testamento. A distribuição dos livros que nós encontramos no Novo Testamento não está dentro de uma ordem cronológica de acordo com o ano em que cada livro foi escrito. Esta ordem que nós encontramos é uma possível ordem cronológica de acontecimentos, os acontecimentos durante a história. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João começam a nos contar sobre o nascimento de Jesus, a sua vinda, o seu ministério. O livro de Atos conta o surgimento da igreja. Depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos continuaram a pregar o evangelho. Isto é os acontecimentos dentro da história. Porém, esses livros não foram escritos nesta ordem. Uma possível ordem cronológica, de acordo com o ano em que cada livro do Novo Testamento foi escrito, ou carta, seria mais ou menos esta. Gálatas, Tiago, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Marcos, Romanos, Lucas, Mateus, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 1 de Pedro, Atos, 1 a Timóteo, Tito, 2 a Timóteo, 2 de Pedro, Hebreus, Judas, Evangelho de João, 1 de João, 2 e 3 de João e Apocalipse. Então, olhando a distribuição dos livros que nós encontramos aí no cânon do Novo Testamento, a gente não consegue ter uma ideia da ordem dos acontecimentos nas igrejas em relação à prática dos dons espirituais. E isso é muito importante para que a gente entenda a prática do dom e se ele permaneceu vivo ao longo da história da igreja. Então, nós já vimos que dentro do Novo Testamento são apenas 4 cartas que nós encontramos sobre descrições dos dons espirituais. Então, essas 4 cartas são a nossa fonte para compreendermos os dons espirituais, como eles devem ser vistos no meio da igreja e nos nossos dias. Que cartas são essas? Romanos, lá no capítulo 12, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, em Efésios, no capítulo 4, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui no capítulo 12, no capítulo 13 ele continua falando dos dons, no capítulo 14 e por aí afora. Nós já estudamos todos os textos nas outras cartas falando sobre os dons espirituais. Por que a gente deixou a primeira carta de Paulo aos Coríntios por último? Pelo fato dela ter grande importância
relatando sobre os dons espirituais. Por quê? Porque ela foi a primeira carta escrita falando sobre os dons espirituais. Então ela é a base de tudo. Então, antes de Romanos existir, de 1 Pedro existir, de Efésios existir, a primeira carta de Paulo aos Coríntios já existia e já circulava nas igrejas. E lá nós encontramos a descrição de dons e como eles devem ser praticados. Então, ela deve ser a nossa referência, por isso que ela é tão importante. Observe a ordem cronológica das cartas que falam sobre os dons espirituais. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui nós temos, né, uma descrição aí do primeiro século. Né? Aqui a gente tem o Marco Zero, né? Então tudo que está para trás aqui é antes de Cristo e tudo que está para frente é depois de Cristo. No ano 55 é o ano depois de Cristo, que Paulo escreveu a sua primeira carta e possivelmente a segunda. A carta de Paulo aos Romanos surge entre 56 e 57. Efésios surge entre 60 e 62. 1 Pedro entre 62 a 64 e o livro de Atos entre 60 a 64. Então, só para a gente entender essa questão de ordem cronológica. Dentro da nossa ordem aqui do cânon, nós encontramos Mateus, Marcos, Lucas e João. E logo em seguida vem o livro de Atos, que vai nos contar a história, né, do surgimento da igreja, os atos dos apóstolos, os apóstolos indo, pregando o evangelho e o que isso estava acontecendo, o que acontecia, né? Então a gente vê o derramado do Espírito Santo em Pentecostes, em Jerusalém, em vários outros lugares depois, a gente já estudou isso no estudo passado. Porém, em ordem de realmente em que as cartas foram escritas, a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita primeiro que o livro de Atos. Né? Então, é muito interessante a gente ver isso, porque isso traz para nós uma referência muito grande em relação aos dons espirituais. Por quê? Porque Paulo falou primeiro dos dons antes de Lucas relatar sobre o derramamento do Espírito. Então, a referência da primeira carta aos Coríntios é muito importante por isso. Né? Então, ela é de grande valia, porque ela foi a primeira a ser escrita relatando sobre os dons. Né? Lembrando, gente, que essas cartas que Paulo escrevia, que os apóstolos escreviam, elas circulavam dentro das igrejas, né? Das igrejas cristãs. Então, olha só que interessante. 2 Pedro, capítulo 3, 14 a 16. Fala assim, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, a igreja a quem o apóstolo Pedro escreve, teve acesso às cartas de Paulo. Então, é isso que Pedro está falando. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro está dizendo que teve acesso às cartas de Paulo, tudo que Paulo escrevia, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, além de Pedro e as igrejas terem acesso às cartas de Paulo, tudo que ele escrevia às igrejas, ele também equipara as cartas de Paulo com as demais escrituras, que era o Antigo Testamento. Então ele está falando, olha, a autoridade de Paulo é a mesma autoridade dos autores do Antigo Testamento. Então isso é muito importante, porque até para Lucas escrever sobre os dons espirituais ou relatar o que aconteceu, ele não pode fugir daquilo que o apóstolo Paulo já havia orientado a igreja. Né? Apesar de que Lucas faz um relato histórico, e isso é importante, né, para a gente entender. Então, se nós temos um registro, primeiro, dos dons espirituais em 1 aos Coríntios, e nós não vemos mais isso sendo repetido ao longo da história da igreja, é porque isso tem um significado. Né? Isso já aponta para nós sobre a continuidade dos dons,
alguns dons cessaram. Isso é muito importante a gente perceber, né? Então, Pedro deixa claro aí para nós que ele teve acesso às cartas de Paulo. Então, tudo que nós vemos sobre os dons espirituais em 1 aos Coríntios, nós não vemos relatado em outros livros da Bíblia, que foram escritos depois, para relatar uma história posterior, nem mesmo no livro de Atos. Então, tudo que nós vemos aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, sobre dons espirituais, nós não vemos Lucas relatando acontecendo em outras igrejas, né? Nem mesmo quando ele relata, né, sobre a viagem de Paulo ou passando em Corinto, ele não nos relata nada disso. Tanto que alguns teólogos vão chamar o caso, o relato dos dons espirituais em Corinto como o caso Corinto. Porque tudo leva a crer que tudo que aconteceu em relação aos dons espirituais, até a manifestação de alguns dons, foi um acontecimento local e particular. Aquilo não se repetiu em nenhuma outra igreja, porque nós não temos depois nas outras cartas relato de nada disso, e nem no livro de Atos. Então isso é muito importante a gente entender, né? Mas mesmo assim o apóstolo Paulo vai desvendar para nós em muita coisa sobre os dons e principalmente sobre o dom de língua na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, isso aí é o nosso primeiro ponto, falando sobre a ordem cronológica dos livros. O nosso segundo ponto é o dom na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, primeira aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 10 e o versículo 28. No versículo 10 e no versículo 28, nós temos uma listagem dos dons, né? É interessante perceber a ordem como o apóstolo Paulo coloca o dom de línguas nas duas vezes em que ele vai listar os dons. No versículo 10, o dom de línguas está em último lugar. E ele coloca lá, né? Há uma variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-las. A gente vai ver mais para frente que o dom de interpretar está muito relacionado com o dom de línguas, né? Parte de um mesmo dom. E no versículo 28, de novo está lá o dom de línguas como sendo o último. Governos, né? E variedade de línguas, né? Isso já aponta para nós o grau de importância desse dom. Lembrando que no versículo 28 é listado sim os dons em grau de importância e ordem, né? Na continuação do texto, o apóstolo Paulo afirma que os dons são distribuídos na igreja pelo Espírito Santo de maneira aleatória e variada, ou seja, nem todos terão os mesmos dons, né? E o Espírito Santo distribui conforme ele quer. Observe aí, 1 aos Coríntios 12, o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Na continuação do texto, no versículo 29 e 30 do capítulo 12, nós vemos o apóstolo Paulo assegurar que nem todos receberão o mesmo dom. Porventura são todos apóstolos? A pergunta que ele faz. Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? São perguntas retóricas, né? Ou seja, já tem a resposta nela. Então o apóstolo Paulo está falando, nem todos serão apóstolos. Tanto que Jesus separou apenas 12. Né? Depois o apóstolo Paulo e Matias, que substituiu Judas Iscariotes. Nem todos vão operar milagres, nem todos falarão em línguas. Né? Então o apóstolo Paulo afirma para nós que, a exemplo do nosso corpo humano, o corpo de Cristo funciona assim também. Né? A exemplo do corpo humano, que possui vários membros, né? Nós temos dois olhos, dois ouvidos, duas mãos, não temos três mãos, né? Cada membro do nosso corpo ele é importante porque ele vai ter uma função específica dentro da sua capacidade. As mãos vão ter a sua função de mãos, então o tato, né? Você manusear as coisas, pegar. Isso não é a função do nariz, né? Mas cada parte tem a sua importância. Então, ele começa a exemplo de explicar como funciona o corpo espiritual de Cristo através dos seus membros, assim também funciona o nosso corpo.
do 18 ao 20. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Né? Então, todos nós somos partes de um corpo e cada membro desse corpo é muito importante. Então, Paulo está explicando, assim como o corpo humano tem muitos membros, e isso é que torna o corpo como um todo, né, através dos seus membros, assim também a igreja funcionará espiritualmente também. Cada um que faz parte do corpo de Cristo é membro e tem a sua função, e o Espírito Santo capacitará cada membro do corpo de Cristo com dons espirituais para o bom funcionamento de todo o corpo. Versículo 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então não adianta, dentro da nossa estrutura aqui humana, dizer que os nossos olhos têm menos ou mais importância de que um outro membro do nosso corpo. Ele é tão importante quanto. Talvez ele não seja extremamente necessário à vida. Né? Uma pessoa cega, ela sobrevive. Né? Mas isso quer dizer que os olhos não são importantes? São. Mas nem sempre cada função do corpo terá uma importância tal como qualquer outro membro, mas todos são importantes. Né? Por isso, irmãos, que nem todos vão receber o mesmo dom. Cada um vai receber um dom diferente. Né? Esse argumento bíblico já derruba toda a argumentação pentecostal de que todos precisam falar em línguas como evidência de que foram batizados no Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo está dizendo isso, olha, nem todos falarão em línguas dentro do corpo de Cristo. Tá? Observe aí o versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Esse versículo ele pode ser traduzido assim também. Entretanto, procurai com zelo os dons mais excelentes. Então, o apóstolo Paulo começa agora a incentivar a igreja de Corinto, por causa de algo específico que estava acontecendo na igreja, a buscarem os dons mais excelentes, que servem para o crescimento espiritual de todos. Né? Como eu disse, o olho é importante no nosso corpo? Sim. Mas ele é de extrema importância? Não. Assim serão os dons espirituais. Por um tempo, alguns dons foram importantes, mas eles passarão. Então, vamos procurar os melhores dons, porque os mais excelentes dons servem para a edificação da igreja e não apenas para algo individual. Não é o objetivo do dom isso. Né? O apóstolo Paulo, então, trata sobre isso na igreja de Corinto. Todos são parte do corpo de Cristo, todos são usados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Essa é a função dos dons. 1 Coríntios 12, o 7 e o 13. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Divisão na igreja. Parte da igreja, como os judeus, né, que vieram do judaísmo, creram em Jesus, eles estavam achando que eram melhores do que os gentios, né, os escravos, os gregos. Né? E Paulo está dizendo, olha, todos fazem parte do mesmo corpo. Tanto que no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo vai tratar um problema sério que estava acontecendo na igreja, na ceia. A ceia, né, instituída por Cristo era para trazer ali o símbolo da comunhão, que todos são parte do corpo de Cristo. Todos comem do seu corpo, bebem do seu sangue, espiritualmente falando, e eles não estavam respeitando isso.
né? A unidade do corpo. E Paulo está dizendo, olha, os dons espirituais não podem servir de vanglória pessoal, né? Mas é para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais visam esse objetivo, de fazer com que a igreja seja edificada, e não para ostentação pessoal. Ah, eu tenho dom tal, então eu sou mais espiritual que você. Já perdeu o objetivo, né? Falando ainda sobre os dons espirituais, o apóstolo Paulo começa a falar, ainda no versículo 31, sobre um caminho sobremodo excelente. Acompanhe aí o restante do versículo 31. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Agora entra o capítulo 13. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre o amor. A impressão que a gente tem é que parece que esse texto foi colocado aqui sem muito nexo, né? Ele está falando sobre dons espirituais e de repente ele começa a falar do amor. Mas não. A gente vai perceber que isso tem todo um sentido dentro da prática dos dons espirituais na igreja. Capítulo 13, de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, olha só que interessante. Paulo está dizendo: do que adianta termos dons espirituais se nós não tivermos amor? E ele vai explicar de que amor ele está falando. A partir do versículo 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Então, falando sobre os dons espirituais, Paulo diz: não adianta a manifestação dos dons espirituais se esses dons não forem exercidos em amor. Lá em Efésios 4, Paulo falando sobre dons espirituais, ele vai usar o mesmo argumento. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, falando sobre os dons espirituais, em Efésios 4, Paulo diz que o amor é o alicerce para que a edificação pelos dons espirituais aconteça. Se não existir amor, de nada vai adiantar. Lá em Colossenses, no capítulo 3,
do 13 ao 15, Paulo fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui agora aos Colossenses falando sobre a edificação da igreja, crescendo espiritualmente. Novamente ele diz que o amor é o alicerce. Então, irmãos, sem amor, a edificação da igreja pelos dons espirituais não acontecerá. E a palavra de Deus vem como a fonte de alimento para esse corpo, né, que será utilizado para um único objetivo. Então, no versículo 16 de Colossenses 3, Paulo fala sobre a importância da palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que estava acontecendo na igreja de Corinto em relação aos dons espirituais? Era predominante entre eles o erro de se preocuparem com a ostentação de um dom, mais do que com as coisas que esse dom trazem de benefício. No capítulo 13 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo explica à igreja que por mais maravilhoso que um dom seja, por mais extraordinário que um dom seja, se ele não é feito pelo amor, nada importa, porque ele não atingiu o seu objetivo, que é revelar o amor de Deus à igreja. Por isso que o apóstolo Paulo usa a regra do amor para falar sobre a prática dos dons espirituais. Quando a gente fala de dons espirituais, nós estamos falando de santidade. A prática dos dons, a busca dos dons, a manifestação da ação do Espírito da nossa vida, isso aponta para santidade. E é interessante que a santidade dos crentes ela é desenvolvida através do amor. Observe os 10 mandamentos. Do primeiro ao quarto mandamento, fala sobre o nosso amor a Deus. Se nós amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, colocarmos o Senhor acima de todas as coisas, nós não quebraremos do primeiro ao quarto mandamento. Não quebraremos nenhum, porque o nosso amor a Deus estará acima de todas as coisas. Do quinto mandamento ao 10º mandamento, fala sobre o nosso amor ao próximo. Quanto mais nós amarmos o nosso próximo, menos nós iremos quebrar alguns dos mandamentos, do 5º ao 10º. Então, gente, não adianta nada de um dom espiritual sem a sua real motivação, que é o amor ao irmão. Então, o dom espiritual ele é nos dado para servir ao nosso irmão. Quando o apóstolo Pedro falou sobre a natureza dos dons espirituais, ele disse que os dons espirituais, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, pode ter duas naturezas. O dom pode ser de fala, de ensino, ou pode ser o dom de serviço, de colocar a mão na massa. Então, os dons espirituais se dividem entre essas duas naturezas. Ou é um dom de fala, de ensino, que eu uso a minha boca, a palavra, o dom para ensinar alguém alguma coisa, ou eu vou servir alguém. Então, o dom espiritual nunca é para si, nunca é para ostentar uma espiritualidade pessoal, não é, é para servir ao nosso irmão. Então, o dom espiritual ele vem para que nós, capacitados pelo Espírito Santo, possamos promover o crescimento espiritual do outro, para cuidar do outro, amparar o outro, socorrer o outro, instruir o outro, aconselhar o outro, que a minha fé sirva para abençoar o outro, a distribuição, a contribuição financeira, que é também um dom espiritual, e pouco se fala sobre esses dons, visa sempre o bem do outro. Porque, afinal de contas, qual é o objetivo dos dons espirituais? Edificar a igreja. Então, eu te faço uma pergunta, afinal de contas, qual é o objetivo
que nós temos buscado os dons espirituais. Para qual objetivo? Para ostentar uma espiritualidade minha ou para servir o meu irmão? Né? Então não pode ser para vanglória, não pode ser para ostentar. Infelizmente é isso que nós vemos no meio pentecostal. Né? Às vezes as pessoas se vangloriam, se passam por mais espirituais que o outro, porque eles supostamente têm o dom tal, o dom. E isso não é o objetivo que a Bíblia traz para nós aí. Então, o dom espiritual nunca é para vanglória egoísta, vanglória arrogante, mas os dons espirituais são para servir ao outro. Né? Por isso, irmãos, que a revelação de Deus, que é a sua palavra, ela possui um lugar muito importante para a gente entender esse assunto. Por isso que no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar da importância da palavra. Existe um dom espiritual que ele é mais importante do que qualquer um, porque ele terá a revelação de Deus, a palavra de Deus como centro, que é o dom de profecia. Olha o versículo 1, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Nós já estudamos esse dom, o dom de profecia. O dom de profecia tem a ver com o papel do profeta, ser portador da palavra de Deus, da mensagem de Deus. E o apóstolo Paulo, agora no capítulo 14, vai mostrar para nós qual dom de fato merece a nossa atenção maior, para o benefício do corpo de Cristo, para que todo o corpo de Cristo seja edificado e abençoado. Mas isso é assunto para o nosso próximo estudo. Né? Então, no nosso próximo estudo, nós vamos ver a prática do dom de línguas em 1 aos Coríntios. Então, Paulo vai nos explicar como devemos praticar o dom de línguas, principalmente no contexto lá da instrução que ele trouxe à igreja de Corinto. Tá bom? Então é isso. Né? Nós vamos orar, agradecer a Deus pela palavra, que Deus nos abençoe, que nós possamos utilizar os dons espirituais da maneira correta para a edificação, né, dos nossos irmãos e que Deus nos ajude. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor nos faça compreender sempre, Deus, pelo teu Espírito, como utilizar dos dons espirituais para o benefício da igreja, Deus, e não apenas para uma ostentação pessoal, mas que sejamos abençoados pelo Senhor através desses dons, para a glória do teu nome, através, ó Deus, de cada um exercendo o seu dom para o benefício de todo o corpo. Nós te agradecemos ao Senhor por tudo e é no nome de Cristo que nós oramos a ti. Amém. Pessoal, Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.